Olá, eu sou o pastor Darlan e você está prestes a receber no Senhor algo grandioso através da palavra declarada dele. Por isso, prepare o seu coração para aquilo que você irá receber. E antes disso, nós te pedimos, se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Permanecemos na série Histórias, declarando e debruçando nas parábolas do Senhor. E nessa noite eu queria pensar com vocês. Imagina você ser convidado para um lugar, para um encontro, para ser usado como isca. Pensa você receber um convite, mas não é porque a sua presença ali é importante, mas porque quer usar você como uma armadilha para pegar um suposto falso profeta. E o pior, não simplesmente o convida para esse lugar, mas usa a sua doença, usa a sua dor, e como instrumento, sem nenhum tipo de compaixão, utiliza daquilo que te traz vergonha, para que pudesse, através de você, tentar pegar aquele no qual eu me coloco como inimigo. E isso acontece no ambiente onde ocorre a parábola que vamos ler hoje. Veja, Jesus, ele está na casa de um dos principais fariseus e perceba que Cristo, ele não tem dificuldades de estar com todos, porque ele utiliza de todos os encontros para proclamar verdades eternas. É nós que temos problemas. Nós que tentamos compartimentar as pessoas e ver quem é digno da minha presença, mas com o nosso mestre não é assim, ele não tem problema algum. No capítulo onde nós vamos estar debruçando hoje, Lucas capítulo 14, ele está na casa dos fariseus, com os principais da religião, mas no capítulo 15, o próximo passo de Cristo, ele vai estar sentado, conversando com publicanos e pecadores. Nós, os discípulos de Cristo, que temos parcialidade, que escolhemos quem terá acesso à misericórdia que nos alcançou e continua a nos alcançar, mas Cristo não é assim. O ambiente onde surge essa parábola é Cristo convidado para um banquete, mas para tentar o colocar à prova. E o pior, utilizam de um homem enfermo. É sábado. E esse convite é orquestrado para ver se a doença de um homem faria Cristo quebrar a tradição. Só que Cristo está diante de um homem, onde nós vamos ler no capítulo 14, ele tem uma doença, ele é hidrópico, uma doença onde acontece a retenção de líquidos no seu corpo, causando inchaço e dores extremas. Ela é visível, é algo que você consegue colocar os olhos na pessoa e perceber a dor dela, e os religiosos da época utilizam desse artifício, sem compaixão, para tentar pegar Jesus. Os religiosos que tinham sido encontrados pela misericórdia de Deus, estavam usando a dor de um homem para testar Jesus, e tentavam isso sem nenhum tipo de compaixão. Mas Cristo continua a nos ensinar, e ainda bem que Cristo não tem compromisso com a tradição que eu e você criamos. Ainda bem que Cristo não tem compromisso com a interpretação que eu e você temos das suas palavras, mas antes Ele tem compromisso com a sua palavra e em trazer libertação aos oprimidos. E antes de se assentar à mesa, ele não pôde deixar o moribundo na mesma situação, mas trouxe cura àquele homem. Ele trouxe cura e o seu olhar de compaixão o alcançou, enquanto os homens de Deus, sem compaixão, corriam
Para encontrar os melhores lugares à mesa, Cristo só se assenta quando Ele vê que a dor de um moribundo cessou. E calando os homens de Deus sem compaixão, Ele vai para a mesa e agora começa a perceber uma luta para encontrar os melhores lugares. Eles não estão nem aí para o que aconteceu, eles não estão nem pensando se Cristo percebeu que eles usaram a doença de um homem para tentar pegá-los. Agora eles estão preocupados em estar nos melhores lugares. E Cristo vê nessa situação um lugar para falar de humildade, traz coisas profundas para nós. Ele vai dizer a posição que todo cristão deve lutar para habitar uma vida de humildade. E Cristo continua a dizer, e Ele vai nos ensinar como devemos receber as pessoas. Porque esses homens de grande importância realizavam grandes eventos não para simplesmente receber outros homens de grande importância, mas é para receber deles a recompensa sobre o convite. Eles não estavam preocupados em se doar, mas em deixar os convidados na obrigação de recompensá-los. E Cristo vai nos ensinar, quando você for realizar um jantar, não chame amigos, não chame familiares ou seus irmãos, para não acontecer de você ser retribuído por eles. Não se coloque na posição de correr o risco de ter a retribuição deles, mas convide os cegos, os aleijados, os pobres, os homens que aos olhos dos religiosos não eram dignos de nada, abandonados por Deus, amaldiçoados. Jesus nos fala que assim seremos completos, bem-aventurados, porque eles não têm nada para nos dar em troca, fazemos para nos doar, mas de Deus receberemos a recompensa no último dia. Entenda, quando fizermos algo, não podemos fazer para deixar o outro na obrigação de devolver o favor. Por isso o Senhor nos ensina, faça para aquele que você tem certeza que não pode fazer nada por você, e você vai estar no melhor lugar para estar, vai receber a recompensa de Deus nos últimos dias. Pensa no jantar onde a comida não estava descendo bem, porque o plano estava todo errado. Eles tentaram pegar Cristo quebrando a tradição, mas Cristo não deixa que a tradição quebre a compaixão. E aí quando senta à mesa, vê homens brigando para o melhor lugar, Ele continua a usar daquela oportunidade para trazer uma lição a eles. Olha, eu vou trazer uma parábola a vocês, quando vocês chegarem a um lugar, procure os últimos lugares, para que vocês não sejam envergonhados. Sabe por quê? Sempre tem alguém mais importante que você. E aí você corre e encontra o primeiro lugar. Quem nunca passou por essa situação, onde chega alguém e fala assim, você poderia ceder o seu lugar? Porque chegou alguém que precisa, ele tem que estar nesse lugar. E aí você, envergonhado, tem que encontrar outro lugar. E Cristo vai dizer, não faça assim, não procure os melhores lugares. Sabe por quê? O cristão deve habitar em lugar de humildade. Isso é o que está levando Jesus para a parábola que Ele vai trazer. Então, no meio dessa conversa indigesta, nesse jantar, onde agora aquele banquete já não estava mais visível para os convidados, aqueles que estavam à mesa, percebe o incômodo que isso está gerando nele, nos presentes. Isso não é algo que nós queremos ouvir, queremos recompensa, queremos ser reconhecidos. Nós não conseguimos fazer uma bondade para alguém que nada pode fazer para nós. E se fazemos, e quando fazemos algo de bom para quem não pode recompensar, deixamos claro para todo mundo através das nossas redes sociais. Não é assim que nós vivemos. E Cristo está trazendo um assunto que incomoda, para ver se de longe recebemos louvores. E um dos convidados, então, em Lucas capítulo 14, traz uma declaração que para muitos, ele queria mudar o assunto. Quem nunca passou nesse momento onde está uma conversa estranha,
ou muitas vezes começa a te apertar e você tenta jogar uma coisa para ver se desvia. Só que o instrumento que esse homem usou não ajudou, mas piorou a situação. Porque quando ele declara essa verdade, Jesus aproveita para trazer uma parábola e para colocar aqueles homens da mesa no centro do contador da história. Lucas 14, no verso 15, o Senhor acaba então de curar um homem hidrópico. Ele acaba de falar sobre os primeiros lugares. Ele está nessa mesa e no verso 15 nós encontramos essa verdade. Ao ouvir tais palavras, um dos que estavam à mesa com Jesus lhes disse: bem-aventurado aquele que participar do banquete do reino de Deus. Ele queria mudar o assunto, ele queria mudar a conversa, tirar o foco desse jantar físico e levar para o espiritual, levar e colocar os olhos na eternidade, onde muitas vezes os rabinos naquela época ficavam debatendo e discutindo quem estaria sentado à mesa, quem estaria perto, os patriarcas, os grandes profetas. Esse era o anseio deles. Então ele quis mudar esse assunto. Vamos parar de ter pobres e pecadores à mesa, vamos falar do grande banquete espiritual, onde nós vamos ter Abraão à nossa mesa, vamos ter Moisés, grandes homens de Deus. Vamos mudar, vamos para a eternidade. Nesse momento ele não sabia que Jesus ainda iria apertar mais o ensino sobre eles e sobre nós. E eles traz então uma parábola profunda ao nosso coração. O tema da mensagem de hoje é: ainda há lugar. Versos 16 e 20, eu te peço, permaneça com a sua Bíblia aberta enquanto nós prosseguimos na parábola. Jesus, porém, respondeu ao homem: certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia enviou o seu servo para avisar aos convidados: venham, porque tudo já está preparado. Mas todos eles, um por um, começaram a apresentar desculpas. O primeiro disse: comprei um campo, preciso vê-lo, peço que me desculpe. Outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las, peço que me desculpe. E outro disse: casei-me e por isso não posso ir. O primeiro grupo que nós temos, o primeiro convite de Jesus, nós temos declarado do Senhor, o Deus, o dono do banquete, venham. Antigamente, os homens poderosos, quando realizavam grandes banquetes e festas, eles enviavam 2 tipos de convites. Um era antecipado, declarando ao convidado o dia da festa, somente o dia da celebração. Isso deixaria qualquer mulher louca, ok? Só dizer assim: olha, dia 15 tem uma festa lá em casa, você está convidada, mas qual que é a hora? Qual é a roupa? Qual que é o traje? É informal, é casual, como é que é? E essa era a forma. Então, um primeiro convite era anunciado, dia tal a uma grande festa, mas depois, posteriormente, ele iria com outro convite, porque o dono da festa esperava a confirmação das pessoas para poder preparar o banquete com fartura. Então ele deixava o segundo convite para o dia da festa, onde o servo, agora com uma grande comitiva, saía já festejando pela cidade, mostrando aos convidados um pouco do que seria a festa, agora declarando a eles: venham, está tudo preparado. Então os convidados permaneciam durante aquele dia prontos, a qualquer momento o convite chegará. E nós vemos então que o Senhor da festa vai trazer agora e enviar os seus servos para trazer esse convite sobre essas festas, onde normalmente eram realizadas à noite, temperatura fresca, onde eles podiam celebrar com tranquilidade.
Só que percebemos que o primeiro grupo, que é o alvo primário do convite, de uma forma antecipada e preparada para receber, para estarem lá, eles de forma como um acordo secreto, começam a trazer desculpas fracas e esfarrapadas ao dono da festa. O primeiro que nós lemos e encontramos, ele diz: eu comprei um campo, eu preciso ir vê-lo. Só que entenda, irmãos, nos dias de hoje não é diferente. Essas negociações duravam dias. Não era uma coisa de uma noite para o dia, não era uma coisa rápida. Compras de terra, principalmente, o que ia comprar avaliava, percebia, ia de uma vez, ia duas vezes, ele olhava como é que estava o campo, se era um campo bom de verdade, o que aquele campo poderia produzir, e ele traz para aquele momento, diz: me desculpe, eu preciso ir vê-lo. Como assim, à noite? E outra coisa, o que vai mudar nesse campo em uma noite? Uma desculpa fraca. O segundo, da mesma forma, vai dizer: eu comprei 5 juntas de boi, eu preciso experimentá-las. Como assim? Como que você compra animais? Como que você compra o equipamento sem testar? E agora, como que você vai testar esses animais de noite? Como que você vai ter o resultado desse trabalho? Isso não se encaixa. E o terceiro, nem se desculpa como os 2 primeiros, quando vai dar a desculpa e eu peço que me desculpe. O terceiro já não se desculpa, ele tinha se casado, só que os homens naquela época, nesse período do casamento, eles eram até livres do serviço militar, mas de uma coisa, eles poderiam deixar a sua esposa, quando acontecia convites sociais. Esses encontros sociais, eles estavam livres para poder participar, festejar e principalmente mostrar o seu novo estado, porque isso agora lhe imputava respeito. Entenda, as mulheres, quando se casavam naquela época, os historiadores vão dizer que elas celebravam durante todo o ano, e toda festa que elas eram convidadas, elas usavam a roupa do casamento. Então elas iam com a mesma roupa, para mostrar para as outras: eu casei você. Então era momento para festejar, não tinha nem como se desculpar, porque era normal. Os casados novos estavam ansiando por festas, porque eu quero mostrar a minha roupa, eu quero mostrar o meu vestido, quero mostrar como eu fiquei bela. Eu tenho que chegar e mostrar que agora eu sou casado, eu estou num outro patamar, eu preciso estar. A desculpa é tão fraca que nem desculpa ele pede. Só que entenda que quando Cristo vai montando essa história, provavelmente, com certeza, essas desculpas que Cristo introduz na história, acaba tirando boas risadas do convidado, mas algo iria se perder. Os convidados daquela mesa iriam perceber que o primeiro grupo convidado eram eles mesmos. Cristo estava utilizando essa parábola não simplesmente para mostrar a realidade dos religiosos da época, mas também para trazer uma defesa, o porquê que sentava com pecadores. E por que ele não deixava e permitia que a tradição dos homens e da religião o impedisse de curar os doentes. Cristo, ele vai montando essa história nessa mesa. Entenda, meu irmão, então a piada, ela sempre vai perdendo força quando nós somos os motivos dela. Então Jesus está utilizando dessa parábola para falar do desprezo e recusa ao convite de Deus por parte dos religiosos, mas também para trazer luz para a sua entrega aos pobres e pecadores. E quantas vezes somos assim? Mais uma vez nessa parábola nós vamos nos encontrar em vários papéis, e o primeiro que eu quero refletir comigo e com você: quantas vezes recusamos o convite de Deus
porque queremos ter. Eu preciso trabalhar mais, eu comprei um terreno, eu quero aumentar as minhas posses, eu quero aumentar o meu conforto, eu preciso me entregar ao trabalho cada dia mais e mais, e assim vamos negando o convite de Deus para nos sentar à mesa, vamos nos afastando da sua presença. Recusamos o convite para as novidades, a tecnologia nos rouba. Eu comprei um maquinário novo, assim o segundo estava dizendo, eu preciso testar. Pastor, as coisas da vida estão me sugando e eu preciso estar lá. Eu não posso ficar para trás, eu preciso estar dentro da tecnologia, minha empresa não pode ficar para trás. Por isso eu ficarei longe. Por isso eu não posso nesse momento me sentar à mesa, eu não posso sentar, principalmente eu não posso levar os meus filhos, eu não posso levar a minha família, eu preciso dedicar tempo para os meus filhos ser alguém nessa vida, eles precisam ser homens e mulheres de respeito, e quantas vezes assim nós estamos entregando os nossos filhos para esse mundo? Porque há um convite claro, venha para a minha mesa, venha participar do banquete, mas nós estamos preocupados com a nossa vida hoje e aqui. Eles precisam de mais, eles precisam do melhor, e vamos evitando o convite de Deus, e vamos negando o lugar dos nossos, porque estamos ocupados, tentando novas formas de trabalho, novas tecnologias, se sobrar tempo. Energia, eu vejo se estarei disponível para estar à mesa do Senhor. Quantas vezes somos assim? Quantas vezes desfazemos do convite gracioso de Deus? Irmãos, entenda que nesse momento provavelmente os sorrisos na mesa iam cessando pouco a pouco, porque eles percebiam que o alvo da história eram eles. E Jesus estava meio que dizendo, a mesa está ficando sozinha, porque o que eram capacitados para estar, decidiram não estar. Jesus vai dizer isso mais vezes, Jerusalém, eu tentei juntar vocês, mas vocês recusaram. O convite foi exposto a vocês, mas vocês recusaram. E pior, vocês não sentam à mesa e estão fechando a porta para que mais ninguém entre. Vocês sentam, detêm as chaves do reino de Deus, não entram e não permitam que ninguém entre, principalmente os diferentes de vocês. E quantas vezes nós como igreja somos assim, evitamos Deus a todo custo, viemos aqui quando a situação aperta, viemos aqui quando as coisas estão fragilizadas, quando os relacionamentos estão quebrados, quando a empresa não está dando certo, quando eu perco um trabalho, quando eu perco uma promoção, quando tudo dá errado, aí eu quero me assentar à mesa, mas quando a coisa vai caminhando, eu continuo negando o convite de Deus. Eu um dia voltarei, eu um dia estarei na mesa, mas hoje não. Mas entenda, a mesa de Deus nunca ficará vazia. A mesa e o banquete que Deus preparou estará cheio com muitas e diferentes pessoas. Os primeiros convidados recebem um venham, mas há um segundo tipo de convidado. Agora no verso 21 nós lemos o seguinte: o Senhor voltou, o servo voltou e contou tudo ao seu senhor. Então irado, o dono da casa disse a seu servo: saia depressa para as ruas e becos da cidade, traga para cá os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Se para o primeiro grupo temos o venham, mostrando que eles estavam aptos para o convite, não por ser justos, mas estavam apropriados para aquele momento, foram alvos primários do convite, mas recusaram. Agora o Senhor ordena que os servos vão e tragam uma nova lista de convidados. Antes era um venho, agora é traga. E esse trazer nos dá sentido para nós como um comprometimento pessoal, físico, íntimo. É como se ele estivesse dizendo: traga pela mão, se necessário, pegue no colo, carregue-os, seja suporte para eles, traga-os. E assim, nessa ordenança de Deus, eu e você nos encontramos no banquete de Deus.
Porque nós encontramos e fomos encontrados nesse segundo grupo, os gentios. Aqueles que eram os outros, aqueles que estavam fora dessa aliança dos judeus. E o Senhor vai dizer para mim e para você, nesse momento onde eu e você fomos encontrados sentados à mesa de Deus. Esses novos convidados nunca tinham experimentado estar nessa posição de receber o convite para um grande banquete. Mas agora, o servo, ele deve ser mais do que um proclamador. Ele vai suar. Agora, exercer o seu chamado a um custo do seu próprio conforto, isso também traz algo para mim e para você. Se nós chegamos à mesa assim, gente como nós, gentios, gente que nunca foi propícia, não era normal, não era bom para mim e para você, mas somos propiciados por Cristo, agora nós precisamos fazer a mesma coisa, porque um dia nós éramos cegos, fracos, alheios da graça, mas nos encontramos no palácio do Rei. E quantas pessoas em nossas histórias foram como esse servo? Se colocou nessa posição de proclamar. Agora um convite para mim e para você. Precisamos ir e trazer pela mão os filhos de Deus, que muitas vezes nós como igreja deixamos lá fora. Traga pela mão. Tenha o contato. Tenha esse contato íntimo. Vai custar, vai, irmãos. Pegue os moribundos pelas mãos e traga-os à mesa de Deus. O Senhor traz para o servo do Senhor agora, Ele diz, traga-os pelas mãos, traga os pobres, os aleijados, os cegos, os coxos. Assim como um dia alguém repartiu Cristo conosco, nós também precisamos repartir, sem olhar a quem, porque muitas vezes queremos deixar de fora os que não conseguem chegar, Ele que venha, Ele que se esforce. Mas o Senhor diz para mim e para você, traga pela mão. Faz você o esforço, vá buscá-lo. Quantas vezes nós já pensamos um dia, nós estávamos sem forças para chegar, e nós tivemos alguém que veio e carregou a gente pelas mãos e nos trouxe para a presença do Senhor. E muitas vezes, sabe o que nós fazemos, irmãos? Pessoas estão distantes da presença de Deus, e nós julgamos elas sem vontade, sem vergonha, Ele que não quer. Você já parou para pensar que ele pode estar sem forças para dar o primeiro passo? E o que o Senhor traz para mim e para você, vá lá você, traga-os pela mão, esforce, seja suporte para Ele. Em detrimento do teu conforto, vá para esse lugar, traga-os, porque eu quero a mesa cheia. Anuncie as boas novas, anuncie o convite. Cabe a nós obedecer e cabe ao pai encher a própria casa com seus filhos, mas eu e você precisamos estar dispostos a anunciar o Evangelho e, se preciso for, pegar essas pessoas pelas mãos e trazer. Irmãos, e como que isso tem sido difícil para nós? Sabe por quê? Nós nos acostumamos com nós mesmos, com pessoas iguais a nós, esquecemos como fomos encontrados um dia, esquecemos que um dia alguém teve que se esforçar demais, teve que batalhar, anunciar dia após dia a mensagem do Evangelho que transforma no teu coração como uma estaca que bate em cada dia numa posição diferente, até ferir o teu coração e ser por ele esmagado. E como nós desistimos fácil. Pastor, você não conhece o meu parente, eu tentei, eu até falei, mas ele não quer vir, no dia que quiser vem. Não, meu irmão, insista, vá buscá-lo, se esforce. Ele pode estar sem forças, assim como um dia eu e você estivemos. Entenda, agora vamos vendo a mesa se enchendo de pessoas que não eram dignas, sem roupas adequadas, aqueles que nunca estiveram perto de um jantar, de um palácio. Eles tinham tudo para estar, mas decidiram se ocupar com os prazeres do mundo. Assim como um dia Paulo vai dizer de Demas que amou o presente século e abandonou o convite para o grande banquete. Mas nós estamos aqui, meu irmão, e há um convite para mim e para você. Anunciar o convite de Deus
para as pessoas que são diferentes de nós. Assim como um dia éramos, e fomos transformados, e estamos sendo transformados pelo Senhor, o convite continua da mesma forma, e o Senhor vai dizendo para os religiosos daquela época: vocês que eram propícios, preparados para esse jantar, recusaram o convite, e hoje estão murmurando por ver que pecadores, como se eles não fossem, estão sentando à mesa, mas porque eles estão ouvindo a voz de Deus e entendam que em Deus eles têm o que eles precisam, que é a salvação para as suas almas. Meu irmão, minha irmã, sabe o que me dá tristeza? É de ver que muitas vezes a igreja, ela tem se colocado na posição de escolher os que sentam à mesa. Há um padrão, igrejas padronizadas agora, setorizadas. Isso não é o Evangelho, irmãos. A graça do Evangelho é ver pessoas cultas, eruditas, com muitas posses, celebrando o cuidado de Deus com a irmã que nada tem. Essa é a graça, é isso que Cristo estava mostrando, que o Evangelho era assim. Enquanto tem pessoas onde ele acorda de manhã e tem uma mesa de café farta na sua casa preparada para alguém, para ele, alguém já preparou tudo, uma mesa posta feita, aquela coisa maravilhosa, ele não sabe nem que bolo escolher de tantas opções, porque a casa dele é farta, e ele está aqui celebrando a Deus para aquela irmãzinha, aquele irmãozinho que contou moedas para comprar um pão para cada. E aí sabe o que nós fazemos na igreja nos dias de hoje? Setorizamos a igreja. Igreja para rico, igreja para pobre, igreja para preto, igreja para branco, igreja só para mulher, igreja só para homem. Agora essa igreja é só para jovem, o velho não se encaixa aqui é só para velho, o jovem que sai, que se vira e vai encontrar um lugar. Não é isso o Evangelho. O que Cristo vai dizer para nós, o Senhor está ensinando para nós, há um convite para diversas pessoas diferentes, e essa é a graça do banquete, essa é a graça do Evangelho, é entender que o mais rico, o mais nobre, o mais culto, é tão necessitado da graça como o pior dos pecadores, e a classe mais baixa da sociedade, quando são encontrados por Cristo, esses sentam na mesma mesa e alimentam na mesma comida. E o Senhor diz para mim e para você: vá lá, vai você, traga pela mão. Sabe aquele no qual você diz: esse não tem jeito mais, o Senhor diz: traga ele para a mão. Não desista. Sabe por quê? Eu não desisti de você. Teve alguém na sua história que não desistiu de você. Teve alguém que andou mais uma milha, amém, irmão? Não teve? Teve alguém que um dia chegou e falou, no dia que você se converteu, no dia que você foi encontrado por Cristo, e ela chegou por você e falou assim: eu orava por você todas as madrugadas, eu lutava por você. Quantos filhos iam para as baladas e no momento que entrava, as mães iam de joelho e oravam: pega esse menino lá, Jesus, não deixa ele fazer muita coisa não. Pessoas se doaram para que você estivesse à mesa, e o convite continua o mesmo para mim e para você. Não escolha, vá e pegue aquele que diante de você e para você, ele é impuro para estar às mesas. Por quê? Sou eu que purifico. Traga-os pela mão. Só que o convite não para aí, porque o servo de Deus, ele é obediente. E no verso 22 ao 24 ele diz: mais tarde o servo lhe disse: patrão, já fiz o que o Senhor mandou, e ainda há lugar. Então o Senhor disse ao servo: saia pelos caminhos, pelos becos e atalhos, e obrigue todos a entrar, porque a minha casa ficará cheia. Porque digo a vocês que nenhum daqueles homens que foram convidados provará da minha ceia. Agora o servo, irmãos, retorna com a missão cumprida. Ele trouxe, pegou pelas mãos,
ele teve o seu trabalho, se envolveu com os perdidos, com o alvo de anunciar o grande convite do seu Senhor, mas ele não se acomoda. Isso aqui é algo para a gente aprender, meu irmão, sabe por quê? Ele não se acomoda com aquilo, ele declara: Senhor, eu trouxe, mas ainda há lugar, tem espaço para mais pessoas. O servo entendeu o coração do seu Senhor, que ele queria a casa cheia, e essa frase é poderosa e deveria estar nos nossos corações, e principalmente de nós que estamos hoje encontrados à mesa, agora com a missão de anunciar o grande convite. E muitas vezes, infelizmente, não somos como esse servo, nós não queremos mais pessoas para dividir bênçãos. A igreja está bom esse tamanho, está bom essa quantidade de filhos, é mais gente para pedir, é mais gente para dividir a atenção do Pai. Eu não quero ter mais pessoas nesse banquete, aqui na igreja não, vá na igreja do outro, porque é mais pessoas para me adaptar, é mais pessoas diferentes a mim, eu não quero, não tem mais lugar. E se essa verdade estiver em nossos corações, nós nunca olharíamos com calma para a mesa. O que estaria no nosso coração, sabe qual era o anseio? Cabe mais gente, cabe mais pessoas. Ainda há lugar, eu preciso anunciar mais. Ainda há lugar para mais perdidos. Ainda há lugar para o que sofre. Ainda há lugar para o que foi abandonado. Você pode até ter sido rejeitado em todos os lugares, mas aqui no banquete do meu Senhor há lugar para você. Esse deve ser o incômodo do nosso coração, porque muitas vezes estamos aqui acomodados. Está bom demais, pastor. Muitas vezes venho conversando com um pastor, eu ia falar assim, não vou falar o nome de quem está gravado, como se 1 milhão de pessoas vissem, né? Mas conversando com um pastor de Belo Horizonte, e ele contando para nós sobre quando, alguns sabem quem que é agora, quando nós paramos de pensar que ainda há lugar, Gisele, é um perigo, porque a igreja morre. E ele dizendo que ele chegou num lugar, eles começaram a cuidar de uma igreja, uma pequena igreja, onde tinha 60 membros, e aí esses 60 membros já estavam ocupando todo o espaço físico da igreja, já estava ficando até incômodo para eles, e o pastor não queria mudar de lugar. Eles falaram: precisa de aumentar o espaço. Não, eu não vou aumentar, tá bom, tá aqui, tá excelente. Então nós vamos fazer 2 cultos a partir da semana que vem. Não, não vou fazer, tá muito bom. E ele foi conversando que eles tinham 2 decisões para tomar, 2 caminhos. Ou eles deixavam aquela igreja morrer, porque era o caminho dela, ou eles tiravam aquele que estava declarando: não tem mais lugar. E para cuidar de pessoas e ver aquele lugar crescendo, eles acabaram tirando esse pastor do local. Porque esse é o nosso coração, porque nós pensamos assim: se eu estou aqui, eu tenho uma pizza inteira com meu pai, se chegar mais um irmão, os 2 pedaços que eu tinha já não vai ser 2, mas é 1. Mas não é a matemática de Deus. Quanto mais irmãos, mais pizza à mesa. Não é menos para nós, Deus compartilha e multiplica. E muitas vezes nós nos fechamos: não, aqui não, aqui não. Já está muito bom no meu grupo, não. No meu setor principalmente, aqui é o meu lugar, é a minha equipe, é meu grupo. Eu já sei o defeito de todo mundo já conhece os meus defeitos. Eu já posso mentir tranquilo aqui no meu grupo, porque eles me acobertam. Eu já posso dar meus ataques de ira aqui no meu grupo, porque eles também me aceitam como eu sou. Não tem ninguém aqui que vai me incomodar, mas não é esse o sentimento do servo de Deus. Tem que ser ainda há lugar. Só que o Senhor mexe ainda mais com o íntimo do nosso ser. Ele declara: vá para os atalhos, vá para os becos da cidade e obrigue os que estão lá a entrarem para que a minha casa fique cheia. Meu irmão, sabe quem ficava nos becos e atalhos? Os piores da sociedade. Aqueles quais nós julgamos e sentenciamos como sem jeito, como sem solução. Naquele tempo eram os assassinos, as prostitutas,
os ladrões, os leprosos, os doentes, os errantes, os irreconciliáveis, os outros, pessoas ruins até para estarem na rua comum, era eles que estavam lá, e Jesus disse: obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. Isso vem nos chocar, porque estamos em uma sociedade que preza pelo seu conforto e a segurança de tudo e todos. Mas entenda, Deus quer a sua casa cheia, Ele vai colocar todo tipo de gente à mesa, você queira ou você não, meu irmão. Todo tipo de pessoas estarão no grande banquete do Senhor, porque aqueles que se curvam a receber a doce voz do chamado para ceiar com Ele, estarão lá. Irmãos, como nós deixamos tanta gente na posição de outros, impossíveis de reconciliação e mudanças. Provavelmente você deve ter alguém assim perto de você, meu irmão. Esse parente eu nem falo para ele mais, sabe porque ele não tem conserto, para ele não tem jeito. Sabe o que o Senhor disse para mim e para você nessa noite? Obrigue-o a entrar. Não é você que é o juiz, você não é o dono dessa ceia. Você não é o dono do banquete. Sabe como essas pessoas para a igreja nos dias de hoje? As feministas não entram, pedófilos muito menos, assassinos, ladrões, progressistas, homossexuais. Deus nos livre de ter alguém com essa luta dentro do meu lado, perto da minha casa, perto dos meus meninos. Isso mostra o quanto nós não confiamos em Deus. Minha prima que engravidou na juventude não entra, o parente que sempre perdeu para o álcool também eu não anuncio, aquele que errou em todas as oportunidades eu não deixo, esses não têm solução. E Jesus vai dizer: obrigue-os a entrar. Sabe por quê? Quando nós nos posicionamos assim e julgamos que uma pessoa não tem jeito, mostramos que não confiamos no poder do Senhor, do banquete, em transformar e mudar essas vidas. Achamos que os nossos erros são apenas defeitos, mas até que eu consegui me limpar bem, Deus fez pouca coisa. Isso é triste, irmão, sabe por quê? Quando a gente analisa a igreja que tem se perdido para a área VIP, cada dia é culto com preço mais caro para entrar, cada dia lutando e levantando guerras que não deveriam ser as nossas batalhas, e com isso usando desses lugares o pretexto para deixar pessoas nas quais eu não gosto fora do banquete. E não é assim que o Senhor tem para nós. Sabe por quê? Se o Senhor aceitou eu e você no banquete, meu irmão, e está nos transformando, quem somos nós para julgar quem são os capazes de mudança? Você acha que o seu pecado não incomoda Cristo, não incomoda Deus, e que Ele precisou morrer para limpar você dele? Você acha que é só do outro? Não, é de você mesmo. E o Senhor vai mexer comigo, com você. Todas as vezes que nós olharmos para alguém e pensar, não tem jeito, eu peço a Deus que você lembre dessa parábola. E que lembre de onde Ele te tirou. E o que Ele tem feito na sua vida. Porque você não era propício para estar à mesa, mas Ele te propiciou. Não cabe a nós, servos do banquete, declarar e decidir quem vai sentar. O dono do banquete declara: a minha casa vai estar cheia. E João lá em Apocalipse, lembra da canção? João viu? Lembra? Ele vai dizer: eu vi uma grande multidão, pessoas de todo tipo, várias línguas, várias nações, glorificando ao Deus do banquete. Não cabe a mim e a você decidir quem vai entrar e sentar à mesa, porque Deus é o que limpa e Deus é o que purifica. Ainda há lugar, meus irmãos, e o banquete que Deus preparou para os seus terá a mesa e a casa cheia. Independente daquilo que pensamos e como nos posicionamos, o convite de Deus nunca irá em vão. A festa está pronta e a mesa estará cheia. Os religiosos podiam até pensar: nós rejeitamos, vai ser um fracasso, porque não segue as tradições. Mas não, o Senhor vai declarar: a casa vai ficar cheia, e vocês que recusaram
não alimentarão da minha ceia. Eu te peço, coloque de pé no seu lugar.